É exclusivo mais uma vez, tá bom? Presta atenção, porque é uma informação exclusiva. É uma bomba. Tem que falar agora mesmo isso? Não dá pra gente esperar um pouquinho mais, não? Gente, mas isso é sério. Isso é sério. Ela tá ao vivo, ela vai falar isso ao vivo. Roberta Trindade, querida, você vai falar. Ela é a nossa especialista. Lembra do caso lá, do suposto estupro de um bebê de apenas 10 meses, dentro do Hospital Universitário Onofre Lopes? Roberta Trindade, a nossa especialista, teve em primeira mão acesso a documentos que estão sendo utilizados pela Polícia Civil na investigação deste caso, que chocou o Rio Grande do Norte. Roberta Trindade, eu estou simplesmente ansioso para saber o que você vai nos dizer. Será que teve um desdobramento diferente do que a gente está achando? Mais uma vez, bom dia, Robertinha. Pois é, Alanzinho, nós temos informações exclusivas, temos inclusive um documento assinado por uma farmacêutica do UOL, e a história que esse homem de 55 anos, para quem não sabe dessa história, um homem de 55 anos é o principal suspeito de ter estuprado um bebezinho de 11 meses na enfermaria pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes. Isso aconteceu na sexta-feira. Depois disso, esse homem acabou sendo preso em flagrante. Porque se chegou a ele estava ao lado da criança, porque ele também tem um filho com problemas de saúde. E a mãe do bebezinho de 11 meses, ela sai um pouquinho da enfermaria, da aula de pediatria, e pede para olharem a criança, porque o bebezinho estava dormindo. Quando ela volta, o bebezinho estava com alguma secreção, uma baba na boca e também na roupa. E ela vê esse homem de 55 anos mexendo na calça. Ela entende que o homem teria supostamente ejaculado na criança. Rapidamente é chamado os enfermeiros, que dão total apoio. E aí a polícia é chamada também. O que ocorre a partir daí, Alanzinho? Eles pegam o material, essa gosma que tem na roupa da criança e também na boca, e mandam para farmacêutica para fazer uma análise. Eu tenho aqui a cópia do documento da farmacêutica, assinado por ela, inclusive. Esse documento escrito à mão diz o seguinte: eu fiz inclusive um relatório sobre isso e enviei ontem para a nossa diretora para que ela tivesse noção do que a gente tinha em mãos. O que ocorre? Ela diz o seguinte neste relatório. Bom, deixa eu olhar aqui para que a gente não se perca, porque são várias informações. E ela diz o seguinte: foi repassado que possivelmente se trata de esperma, certo? Primeiro ela diz que chegou no laboratório, nesse laboratório por volta das 8 horas da noite, um material colhido em suave e transportado em um frasco, certo? Bom, foi repassado que possivelmente se tratava de esperma. Possivelmente, tá? Aí ela cita mais embaixo: não constatei odor característico. De quê? De esperma, certo? Depois, ela ainda coloca o seguinte: em outra parte, a farmacêutica escreve que umedeceu o suave com solução fisiológica e levou o líquido ao microscópio. E foi visualizado células de descamação, bactérias e muco e estruturas semelhantes a espermatozoide. Por fim, no documento, que eu volto a dizer, ela escreve à mão e assina embaixo, ela diz que devolveu a amostra para a enfermagem. Bom, aí vamos aos fatos agora. Depois disso, a polícia é chamada e esse homem, ele é preso em flagrante. Aí começa a sucessão
de erros. Por quê? Porque, segundo a minha fonte, pode ter ocorrido o seguinte: o bebezinho, ele estava na pediatria porque ele tem problemas renais. Ontem à noite eu conversei com a mãe dele e hoje ele já está na UTI, porque ele tem problemas renais graves. Bom, de acordo com a minha fonte, que é uma fonte muito segura, disse o seguinte, que pode ter ocorrido a secreção na boca da criança, um vômito, uma baba, um refluxo e que não existe possibilidade alguma de ser espermatozoide. Por quê? Porque aí o ITEP foi chamado e aí sim um documento oficial, porque o ITEP tem os peritos e são os peritos que devem analisar e não uma farmacêutica, certo? Os peritos analisaram e fizeram o seguinte exame, pesquisa de espermatozoide e PSA. O que é esse exame, o que ele diz? Esse exame ele é muito seguro e diz o seguinte, que ou dá positivo ou dá negativo. Não existe aquela possibilidade assim, 50% positivo, 50% negativo. Isso não existe. E esse exame, pasmem, Alanzinho, com exclusividade, o laudo deu negativo para espermatozoide, ou seja, não houve ejaculação na criança, certo? Bom, aí vamos para a polícia, foi uma delegada plantonista que foi até o UOL e que fez a prisão deste homem. Certo? Algo que daria já para perceber se isso tudo era um erro ou se era verdade, é puxar as câmeras de segurança. Só que isso foi feito agora. O homem já está preso desde sexta-feira. E nas câmeras de segurança, uma fonte do UOL me informou o seguinte, que este homem não fica nem cerca de 50 segundos próximo do bebezinho, o que não daria tempo para uma ejaculação, para acontecer tudo isso, certo? Bom, uma outra informação também que nós temos aqui. O exame, segundo uma das minhas fontes, que foi feito pela farmacêutica, teria sido feito de forma errada e que ela se precipitou. Até porque o ITEP, com os peritos que devem fazer esse exame, certo? Só que aí já tem uma confusão muito grande e provavelmente nós temos um inocente na cadeia, entendeu? Eu ontem conversei com a mãe por telefone e a mãe disse que já sabia que esse resultado tinha dado negativo e que ela, como mãe, ela fez a parte dela. Agora vamos por partes. Vamos falar da mãe. A mãe, ela viu uma atitude estranha. A mãe, ela viu uma atitude estranha, ela sai, volta, vê uma atitude estranha e aí acaba chamando a enfermagem, que chama a polícia. O que ela disse para mim? Que ela, como mãe, quis proteger o filho e qualquer mãe faria a mesma coisa. A questão é a polícia a partir daí. O que foi feito diante da denúncia, certo? A denúncia seria então que esse homem de 55 anos teria estuprado a criança. O que acontece na lei brasileira a partir de hoje? O estupro, ele não precisa mais ser aquele realmente acontecer. Pode ser uma ejaculação, pode ser uma passada de mão, que antes era chamado de atentado violento ao pudor. Hoje é tudo estupro, certo? E agora nós temos um outro fator bastante importante. A gente provavelmente, supostamente, nós temos uma pessoa presa na cadeia, sendo acusada de estupro, e a gente sabe também que dentro da cadeia não é aceito o estuprador, é um crime que não é aceito. Embora este homem esteja sob a guarda do governo, né, a segurança do governo, o governo tem que dar a segurança a ele, a gente já sabe, a gente já fez matérias, inclusive de pessoas que são assassinadas dentro da cadeia, e é um crime que não é aceito. Bom, a gente vai continuar nesse caso, Alanzinho, um caso que inclusive 90% da mídia e 99% da mídia está dando todas as informações iguais, alguns sites inclusive dando que o laudo do ITEP deu positivo para espermatozoide e na verdade o laudo não deu positivo, deu negativo, e nós estamos aqui procurando a verdade,
Temos um documento escrito e assinado por uma farmacêutica que ela fala supostamente, ela usa a palavra semelhante e ela não afirma, tá? Eu também procurei o delegado que está à frente do caso agora, porque no dia da ocorrência, no dia 10, foi a delegada plantonista. E agora quem está à frente do caso é o delegado da Delegacia de Criança e Adolescente. E ele disse para que eu procurasse ele à tarde. A gente tem uma informação não oficial de que este delegado vai entrar em contato com o Ministério Público para pedir a revogação da prisão deste homem. A gente vai continuar acompanhando, é um caso gravíssimo que pode ter ocorrido aí uma sucessão de erros e a gente volta ao decorrer da nossa programação para dar mais informações sobre essa história que é exclusiva agora no seu programa, Alanzinha. Eu volto com você. Obrigado, minha querida Roberta Trindade. E aí eu pergunto a você que está me assistindo agora. E agora? E agora? Né? E agora? Uma ação precipitada de muitos. Eu sei que a mãe tem que proteger o seu filho, né? Mas, segundo as informações que nos foram passadas, as câmeras de monitoramento identificaram que o homem não ficou nem 50 segundos nas proximidades do bebê. E aí o laudo técnico por uma farmacêutica, que era para ter sido a priori pelo ITEP, isso mostra uma sucessão de erros. E se este homem for inocente? E agora? O que fazer? O delegado pediu a revogação, né? Então, o que acontece? Se ficar provado que este homem, acusado até o momento de ter estuprado esta criança, esse bebê de apenas 10 meses, se ficar provado que ele é inocente, aí a situação se complica mais ainda. Uma sucessão de erros cometidos levaram este homem à cadeia. Pelo menos o laudo para esperma já foi emitido e deu negativo. Roberta Trindade, eu tenho que mais uma vez te parabenizar. Por isso tu és a nossa especialista, Roberta Trindade.